A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Espero que vocês estejam firmes, fortes na caminhada. Bom, quando eu gravei o último áudio falando do entregar nas mãos do Senhor, eu recebi várias perguntas na questão de, só você deixou de orar, né, quando você verdadeiramente entregou o seu casamento nas mãos do Senhor. Só você parou de fazer os propósitos. Bom, eu já havia dito no áudio que a nossa caminhada cristã, ela não se finda, né? Você permanece na caminhada eternamente. Então, assim, eu continuei orando para o meu esposo, né, para o Senhor libertá-lo, continuei buscando a restauração, mas sem aquele peso de ter que fazer, de ter que orar a tal hora, de ter que fazer aquele propósito, mais aquele outro, que daí às vezes eu nem sabia qual que eu estava fazendo, porque eu não estava fazendo da forma correta. Eu estava fazendo tudo ao mesmo tempo, porque na minha cabeça eu pensava que se eu me esforçasse ao máximo, o Senhor traria meu esposo mais rápido. Mas isso daí me gerou ansiedade, isso daí me gerou aquele sentimento de frustração, que é horrível, aquele sentimento de faço tudo e não estou tendo retorno, aquele sentimento de vitimismo, e eu fiquei mal. E chegou a hora de parar, porque eu estava ficando doente, eu não estava vivendo a minha vida, eu estava vivendo em função da busca pela restauração. Eu não estava vendo que tinha dias maravilhosos que o Senhor queria me presentear. De que forma? Para eu sair com as minhas filhas, encontrar os meus amigos, rever lá uma tia querida que há muitos anos eu não via, de fazer uma viagem, porque a minha mente estava voltada 24 horas na restauração do casamento. Eu penso assim, quando a gente se dispõe a fazer algo, a gente tem que fazer algo bem feito. Isso foi assim a minha vida inteira, em termos de trabalho, em termos de relacionamento, em tudo. Então, eu me propus a buscar pela restauração do meu casamento. Não foi algo que alguém me falou, olha, vai buscar, você tem que fazer. Não, eu me propus, era algo que eu queria. E eu me empenhei ao máximo. Porém, da forma que eu me empenhei, eu estava me prejudicando, porque eu estava sofrendo. E com Deus, você tem que caminhar de forma mais leve. Não precisa todo esse sofrimento que a gente carrega, né? A gente às vezes deixa de fazer algo que gosta, porque você está ali numa busca que você criou uma metodologia, que você acha que aquela metodologia é a correta e muitas vezes não é. Então, assim, quem busca a restauração do casamento, claro que deve se empenhar. Só que a gente tem que fazer isso dentro de um limite. Eu posso buscar sim orar ao Senhor, eu posso sim buscar a Deus em oração, mas sem aquele peso, porque era um peso para mim. E eu falei, Senhor, eu quero te buscar porque realmente eu quero sentir amor por ti. Eu não quero buscá-lo somente pela restauração do meu casamento, porque eu fui buscar o Senhor verdadeiramente por conta da restauração do meu casamento. Mas a minha busca, eu não gostaria que fosse só isso. Eu gostaria que fosse além disso. Mas eu estava fazendo de uma forma que eu estava sofrendo. Então, nesse período que foram quase 2 anos, 1 ano e 10 meses, alguns dias, poucas vezes eu não orei às madrugadas. Eu acho que dá para contar no dedo. Mas isso foi algo que eu decidi fazer. Não somente pela busca da restauração do meu casamento, mas para buscar Deus. Eu estava dizendo naquele momento para Deus que nada me importava a não ser estar em sua presença, nem o melhor sono. Isso aí eu me propus a fazer. Então eu não via sacrifício, porque para mim aquilo ali foi algo assim, quando eu encontrava paz, quando eu queria estar no colo do Pai. Então eu já colocava o meu despertador para despertar às 2h50, para as 3 horas eu estar de joelho buscando a face de Deus em oração. Isso aí eu me propus a fazer. Quando eu decidi entregar, realmente que eu estava muito cansada da busca incessante que eu estava fazendo, porque o meu mundo girava em torno da restauração do casamento, eu continuei orando.
porque eu estava buscando a Deus, né? Então eu continuei buscando a Deus em oração às madrugadas. Isso se prolongou até hoje, né? Eu me propus. Lógico que quando seu casamento é restaurado, você não tem todo o tempo que você tem quando você não está com o casamento restaurado. Eu falo isso, que vocês vão sentir falta. Mas isso aí foi um propósito que eu fiz para eu estar bem. Isso foi para mim. Agora, aqueles propósitos que eu fazia, que sempre estava em jejum, muitas vezes, até um junto com o outro, olha só, não tem lógica isso. Eu estou em jejum, buscando por... mas aí vai ter o jejum de não sei... então eu vou entrar também. Não precisa, você já está em jejum. Faça um bem feito, né? Depois de um tempo, recomece algum outro que você goste, mas não precisa ser assim, nessa loucura que eu estava. Então, assim, Sol, você deixou de orar pela restauração do teu casamento? Eu nunca deixei de orar pela restauração do meu casamento. Porém, eu passava semanas sem lembrar da existência do meu esposo. Não lembrava, a não ser quando eu me ajoelhava para apresentá-lo em oração. Assim como eu apresentava as minhas filhas, assim como eu apresentava o meu trabalho, né? Ele era mais um dos que eu apresentava. Ele não estava mais em primeiro lugar naquela sofrência, que eu teria que estar a todo momento pedindo a Deus pela restauração do meu casamento. Então, eu apresentava sim, porque eu sempre digo que quando você deixa bem claro aquilo que você quer, o Senhor entende claramente o que você está dizendo, porque Ele conhece teu coração. Mas quando você deixa claro isso para Deus, você diz, Senhor, eis-me aqui, eu estou fazendo a minha parte. Não tem aquela parte em Mateus da mulher cananeia que ela sai desesperada atrás do Senhor, quando Jesus passava que a filha estava endemoniada, e muitos dos discípulos falavam, né? Olha, dispensa a mulher. E ela não se cansava de correr atrás dele, né? Dispensa a mulher. E o Senhor falou, eu vim apenas para atender a casa, as ovelhinhas da casa de Israel. E daí Jesus falou, não é certo de tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? E ela sabiamente disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Olha só, daí ele falou, tamanha é a sua fé. Então, quando a gente insiste, quando a gente bate a porta, mesmo o Senhor sabendo, o Senhor sabia o que estava acontecendo, né? Sabia o que ela precisava, mas ele deixou que ela viesse pedi-lo. E muitos podem até ver isso com uma certa arrogância da parte do Senhor Jesus, mas não, né? Ele estava ali para atender o povo de Israel, mas ele não deixou de atender o desejo daquela mãe desesperada. Mas da onde vinha a fé dela? Qual o tamanho da fé dela? Onde muitos desistiam, ela não se importava em implorar e pedir que até mesmo se fosse para se alimentar das migalhas, ela se alimentaria. Então, mesmo o Senhor sabendo da nossa petição, da nossa causa, eu estou ali, Senhor, eis-me aqui. Né? Seja feita a sua vontade na minha vida, mas eu continuo querendo a restauração do meu casamento, Senhor. É o desejo do meu coração. Se o Senhor não quiser, amém. Mas aí será a sua vontade, Pai, porque a sua vontade é boa e perfeita e agradável. Então, no momento que eu entreguei o meu casamento verdadeiramente nas mãos do Senhor, como eu disse no áudio anterior, eu entreguei verdadeiramente pelo cansaço. Eu já estava cansada, eu já estava decepcionada, porque eu só via o homem, a decepção que o homem me causava. Eu não via o trabalhar do Senhor na minha espera. Não, eu via só que meu marido não voltava para casa, que meu casamento não estava sendo restaurado e que cada vez eu estava me defiando, buscando. Tudo quanto era coisa para fazer, eu fazia. Olha, jejum de não sei quanto, jejum de estresse, 3 dias sem comer e sem beber. Olha, jejum, vai ter oração, né, numa igrejinha lá, não sei na onde, vai vir um irmão de fora para atender o culto e tal, eu ia. Olha, vamos fazer uma oração, eu ia. Só que eu estava vivendo só aquilo. Então, assim, eu acho que quando a gente busca, a gente tem que viver todas as outras coisas, porque a gente não pode deixar de viver, né? Eu não posso viver somente para alguma coisa. As minhas filhas precisavam de mim, minha família precisava de mim, e eu estava vivendo só em função da restauração do casamento. Então, isso aí para mim foi uma libertação, mas eu nunca deixei de orar pela restauração, eu nunca deixei de jejuar, eu nunca deixei de bater ali na porta do Senhor e dizer, Senhor, estou aqui, tá? Eis-me aqui, né? Pode jogar sua migalhinha aí que eu estou recebendo. Porém, era com mais sabedoria, com mais discernimento.
Eu já perguntava ao Senhor, o que o Senhor requer de mim? Né? O que queres que eu te faça, Senhor? Qual o caminho? Me mostra. E assim o Senhor ia me mostrando. Então eu fui com muito mais leveza. Eu digo que quando eu tomei essa decisão, que eu já estava no deserto há um ano, mais ou menos, eu tomei essa decisão e fiquei leve. Eu fiquei tranquila. Eu confiei. Eu fiz aquele depósito e deixei lá. Não ficava toda hora olhando o extrato para saber se o dinheiro estava na conta. Eu depositei a minha confiança no Senhor. E isso foi uma chave, isso foi uma decisão, foi uma virada de chave. E foi uma decisão que mudou a minha vida, que transformou a minha mente. Porque eu caminhei por caminhos mais seguros, sem aquela ansiedade, sem aquela agonia, sem aquele desespero. E eu caminhei muito mais rápido. Porque o caminho que o Senhor ia me mostrando era um caminho sem dor. Era um caminho na confiança do Senhor e sem dor. Então isso para mim foi maravilhoso, tanto que depois de 10 meses mais ou menos meu casamento foi restaurado. Mas aí eu vi que o Senhor trouxe meu esposo transformado e era aquilo ali que eu estava pedindo ao Senhor. Então foi algo que eu não tive dúvidas. Ai, será que é restauração? Será que não é? Não, eu tinha certeza que era restauração, porque eu já estava confiante no trabalhar do Senhor. Então isso, quando você tem uma causa, entrega nas mãos do Senhor, você descansa agradecendo, Senhor, minha causa está aqui, Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor vai resolver. Senhor, graças a Deus que eu tenho aqui meu milagre, porque o Senhor resolveu. Pai amado, eu creio em Ti, eu sei que o Senhor vai solucionar isso para mim. Então nós temos a confiança e nada melhor do que confiar no Senhor, porque você anda sem aquela angústia. Nesses 10 meses tive tristezas? Óbvio, somos humanos, tive períodos de tristeza, sim, mas não tive períodos de questionamento, porque eu já tinha entregado as causas ao Senhor. Eu já tinha entregado essa causa e outras para o Senhor resolver. Então eu sabia que no momento certo Ele resolveria. Mas eu digo que 99,9% era de alegria. 1% era de, às vezes, me sentir só, porque as outras áreas da minha vida estavam seguindo de vento em polpa. Mas essa parece que estava travada, porque faltava alguém. Mas eu não deixei de viver por conta disso. Pelo contrário, eu vivi na abundância, na plenitude, porque o Senhor nos oferece uma vida abundante. Basta estarmos dispostos. E eu estive disposta. Então a pergunta é: deixei de orar e fazer propósitos quando verdadeiramente entreguei o meu casamento nas mãos do Senhor? Nunca deixei de orar. Nunca deixei de buscar. Porém, de uma forma muito mais leve. Né? Não é aquela coisa sofrida. Eu tenho que dar 3 pulinhos. São longuinho. Né? Quem não foi criança... ajude eu a achar que te dou 3 pulinhos, ou muitas outras coisas que a gente faz, porque a gente tem na nossa mente que a gente tem que fazer daquela forma, porque se não for daquela forma não vai dar certo. E não é assim. Cada dia com o Senhor é uma experiência, cada dia com o Senhor é um amanhecer novo, e o Senhor nos dá presentes diários. Basta estarmos atentos e ouvir a voz de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, tenham todos um lindo e um ótimo dia.